Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Seguimos com os nossos bate-papos aqui no 9º Congresso de Uberlândia, hoje com Evelyn Freire. Tudo bem com você? Tudo bem, Rodrigo. Que alegria, que honra poder retornar ao céu. Muito obrigada pelo convite. Gratidão. Evelyn, eu gostaria que a gente começasse o nosso papo falando um pouco a respeito do tema dessa edição do Congresso, que é Nunca Ter Mais, eu seguirei convosco e vos aguardarei por todo sempre. O tema do Congresso, ele nos convida a não temer. Como que essa promessa de Jesus sobre a vida em abundância pode nos fortalecer? Quando eu ouvi o tema que foi escolhido, uma imagem que me veio à mente foi uma frase que Jesus disse a Simão Pedro. É uma frase que não está no Evangelho canônico, mas está no livro Antologia Mediúnica do Natal, onde nessa história conta exatamente os momentos finais de Simão Pedro. E ali, então, quando ele passa também pela Via Crucis, ele é crucificado de cabeça para baixo, Jesus vem recebê-lo após aquele momento. E Jesus passa ao lado de Simão Pedro algumas semanas e ele tendo a oportunidade de vivenciar os mundos celestes, aquela alegria. E passado algumas semanas, Rodrigo, Jesus diz assim para Pedro: Pedro, continua usufruindo de tudo isso, porque você fez por merecer, mas eu não posso ficar. E aí ele disse assim: mas por que, Jesus? Aonde vais? E Jesus disse: Pedro, enquanto houver uma lágrima sobre a terra, eu não me permitirei descansar. E aí ele diz então: Senhor, então eu vou junto contigo. E eles retornam à terra para o trabalho, em benefício da humanidade. E essa passagem, ela me tocou muito, porque ela exatamente traduz isso. Nunca temais, porque eu estarei contigo por todo sempre. Estarei enquanto nós somos frágeis, imperfeitos ainda e precisamos dele, desse colo, desse carinho, mas ele vai estar conosco sempre, porque todas as vezes que nós amamos, que nós fazemos a caridade, que nós conseguimos olhar o outro como nosso irmão, ele ali também está. Então, quando nós conseguimos entender toda a missão, tudo aquilo que Jesus se propôs, e principalmente entender que ele continua ao nosso lado, caminhando e nos fortalecendo, fica mais fácil. Nós conseguimos entender o nunca ter mais, eu estarei contigo para todo sempre. Então, é essa conexão com Jesus. Uma das coisas que eu sinto falta é que nós falamos muito dele. Hoje a Ana Teresa estava agora há pouco falando, conhecemos a mensagem de Jesus, sabemos as palavras dele, mas até que ponto nós sentimos Jesus verdadeiramente em nossos corações? Isso não é só conhecer, isso é viver. E isso entra no nunca ter mais e isso entra no vida em abundância. Permitir que Jesus transforme, que nós possamos sentir Jesus em nossos corações. E isso não é tão simples. Se eu perguntar aqui, quem não gostaria de sentir Jesus? Quem não gostaria de viver o que ele viveu? Quem não gostaria de ser um verdadeiro discípulo? Mas isso é um processo. É o processo de construção do amor em nossos corações. Nós só conseguimos sentir e viver Jesus perfeitamente quando nós conseguimos amar com menos egoísmo e mais grandiosidade, mais amor global como uma fraternidade universal. Então é o processo. Mas todas as vezes que nós passamos por uma dificuldade e naquele momento a gente diz: Senhor, está tão difícil. Me acolhe, me coloca no colo, me dá um amparo. E fazemos uma prece, nós sentimos ali o coração pacificado, nós sentimos ali força para passar pelas dificuldades que elas não deixam de existir, são necessárias para nós, mas o coração se fortalece.
São nesses momentos pequenos, diários, mas constantes, que nós sentimos que Jesus está ali dizendo: nunca temais, eu estarei sempre contigo. E na visão do Evangelho da doutrina espírita, como que a gente pode compreender, a gente até falou sobre isso, a vida em abundância? A vida em abundância é vida em plenitude, é vida com propósito, é vida com razão de viver. Eu assisti, não comentei isso na palestra, porque enfim, é um tempo restrito, mas eu assisti um filme esses dias, Rodrigo, que um amigo meu, uma pessoa que tem um coração muito sensível, humano, ele disse: Evelyn, assista esse filme, O Pior Vizinho do Mundo. E eu não queria assistir, ele falando, eu não queria assistir, mas como é Tom Hanks, dei uma oportunidade. E que filme tocante, que filme que realmente nos faz refletir de inúmeras formas. Primeira coisa que me chamou a atenção é que às vezes nós vemos as ações do outro, ações negativas, indelicadas, ríspidas. E a nossa primeira atitude normalmente é julgar aquilo que está sendo mostrado para nós, aquele comportamento pouco fraterno. Mas nós nem sempre paramos para pensar, para olhar além. O que essa pessoa traz no coração para que ela esteja agindo e reagindo dessa forma? Rodrigo, nós fomos criados pelo amor de Deus para o amor, para a perfeição. Nós nascemos para viver o amor. Por que será que ainda ofertamos, às vezes, dificuldade, dor e sofrimento? Por que às vezes nós ainda machucamos o outro? É porque, na grande maioria das vezes, nós fomos machucados e não soubemos e ainda não sabemos como lidar com esse sentimento de forma construtiva, não permitindo que ele destrua o nosso coração, a nossa vida, a nossa alegria de viver, a nossa abundância. Mas nós nos fechamos e passamos a existir mecanicamente, sem sentido, sem um norte, sem um propósito, sem um coração com direção, mas perdidos. E aí o filme então nos mostra que ele agia assim porque ele havia realmente perdido na concepção dele a sua esposa, há 6 meses, a quem ele tanto amava, e ela era o sentido da vida dele. Ele diz: antes dela, a minha vida era em preto e branco. E aí, quando eu vi aquele filme, eu disse: é o amor realmente, sempre o amor que nos faz renascer, que nos faz sentir a vida em abundância, que nos faz entender como dar propósito, sentido, profundidade à nossa vida. É o amor, porque quando os vizinhos alegres, felizes, cheios de vida, começam então a transformar, a participá-lo, a chamá-lo, a envolvê-lo no amor que aquela família apresentava. E ele já era uma pessoa boa, vale ressaltar, que ele, mesmo sem querer, contra a vontade, ele sempre ajudava as pessoas. Ou seja, a semente, o amor, o germen do amor ali já estava. E nós sabemos que basta um germen pequeno, singelo, ínfimo do amor, é capaz de transformar os mais endurecidos corações. E ele ali se transforma. E o filme, então, nos mostra exatamente ele nesse despertar, nessa vida que se torna abundante, a partir do momento que ele deixa o amor retornar ao seu coração. Ou seja, a vida em abundância é aquela onde o amor faz parte das nossas vidas. Onde quer que o amor esteja, não há dor, não há sofrimento, porque pegamos nas mãos uns dos outros e dizemos: eu estou com você, não posso trilhar o seu caminho, mas te sustento e não te deixo cair. Se você cair, eu te levanto. Isso é o amor, isso é vida em abundância, isso é vida com propósito. Isso
só Jesus nos traz, Rodrigo. E como é bom, como nos honra o coração estarmos aqui nesse céu em homenagem a Ele, rendendo graças a Ele e reconhecendo que sem Ele a nossa vida é em preto e branco. É Ele que nos traz cor, é Ele que nos traz alegria, é Ele que nos traz sentido à existência. Jesus é vida em abundância. Muito linda a sua fala. E aproveitando que a gente está falando sobre essa abundância, queria que você falasse um pouco como é que foi a sua palestra, que o tema é isso, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu fiquei muito feliz com esse presente desse tema. Uma das coisas que eu procuro, que eu tenho procurado, cada um de nós tem uma metodologia diferente, nos agrega de alguma forma, e todos juntos, nas nossas diferenças, fazemos o trabalho do Cristo. E algo que eu me propus, Rodrigo, é que eu sempre pudesse ajudar as pessoas a sentirem Jesus. Não apenas a entenderem, a falarem, mas a sentirem Jesus. Então, eu parto sempre desse princípio quando eu sou convidada a falar do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Então, primeira coisa que eu pensei, que acredito que seria importante para que nós pudéssemos fazer essa caminhada até Ele, é que nós pudéssemos entender o contexto dessa fala. Por que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância? Qual era o contexto? Onde ele estava? Quais as pessoas que estavam ao redor e que precisariam ou não ouvir essa frase? Entender o contexto faz com que nós consigamos nos imaginar lá com ele, ali pertinho, próximo, para acompanhar Jesus naquele momento. Então, a primeira abordagem, nós trabalhamos 4 abordagens durante essa reflexão. Então, a primeira é exatamente contextualizar a fala de Jesus, entender esse momento. Na sequência, nós falamos sobre o que é vida em abundância. O que eu posso entender verdadeiramente como vida em abundância? Seria, por exemplo, facilidades, acúmulo de bens, vida sem problemas? Ou é outra coisa? Então, nós vamos exatamente nesse segundo momento da palestra refletindo o que é vida em abundância. No terceiro momento, então, abordamos um testemunho concreto, uma vida real de um exemplo do Evangelho, uma vida de uma mulher simples, cuja história é pouco conhecida pela maioria das pessoas, mas que viveu de forma tão abundante, Rodrigo, que quando ela desencarnou, percebeu-se o impacto, a transformação que ela havia causado na comunidade, exatamente por viver uma vida em abundância, abundante. E no quarto momento, então, trazemos para nós. Após todas essas reflexões, o que é que esse convite, essa afirmativa de Jesus tem a ver comigo? O que é que o Mestre pede de mim? Nos convida, na verdade, para que nós possamos ter vida em abundância. Então, são essas 4 linhas de raciocínio, de reflexão que nós fazemos durante a palestra, para que cada um de nós possa ir pouco a pouco acompanhando e no fim nós exatamente fechamos com essa escolha, com essa decisão, entender quando e por que Jesus a frase, entender o que é vida em abundância, trazer-nos um exemplo para que nós possamos também com ele nos identificar, e o exemplo que nós trouxemos durante a palestra foi o exemplo de Tabita, que está em Atos dos Apóstolos, onde ela, em resumo, ela era uma discípula que vivia em Jope, que ela era conhecida pelas suas boas obras que fazia. E o Evangelho destaca que ela adoece, que ela falece,
e que pedem, ela mobiliza a comunidade fica mobilizada pela morte de Tabita, chamam Simão Pedro, que estava numa cidade próxima, pedem para que ele lá vá. E aí quando ele chega, as viúvas nada dizem, Rodrigo, mas apresentam roupas, balançam roupas nas mãos aos prantos, dizendo e mostrando aquelas roupas que Tabita havia feito para elas, sem dizerem nada, mas como se elas dissessem: eu estava com frio e ela costurou essa roupa para mim. Meu filho não tinha o que vestir e Tabita costurou essa roupa. Ninguém vinha me visitar, Pedro, mas Tabita veio e me trouxe esse vestido, mostrando ali o legado de Tabita, as obras concretas, não títulos, não posições, não cargos, mas amor distribuído. Tabita viveu além de si mesma. As suas mãos estavam exatamente numa extensão das mãos de Jesus. A vida de Tabita estava tecida em cada peça de roupa. E Simão Pedro, então emocionado com aquela demonstração de amor daquelas viúvas, ele pede para todos saírem do quarto, ajoelha-se, ora, dirige-se a Tabita e diz: Tabita, levanta-te. E ela então retoma a vida e vive em Jope esse fato. Tocou tanto, foi tão conhecido e tocou tanto a comunidade de Jope que muitos creram no Senhor. Então, trago esse ato porque Tabita, ela não tinha posses. Talvez se a vida em abundância fosse comparada ou associada a bens e a posses, ela nunca fosse lembrada, porque ela não tinha nada disso. Mas ela tinha exatamente a abundância dela, veio da caridade, porque ali havia corpos aquecidos pela dignidade, pelas mãos de Tabita, dores aliviadas, pessoas vestidas. E abundância é exatamente isso, quando nós conseguimos viver para além de nós mesmos, quando nós vivemos para servir. E por isso que nós precisamos nos olhar e refletir. Que tipo de legado, que tipo de exemplos, que tipo de obras concretas eu tenho feito? Se hoje eu retornasse ao plano espiritual, o que as pessoas mostrariam de bem, de obras concretas na minha vida? Será que eu tenho? O que eu deixo nas pessoas? Eu deixo como Tabita marcas de luz ou deixo rastros de sombra? Então Jesus nos convida para viver, não apenas para existir. Existir, tudo existe, mas viver espiritualmente, com sentido, com propósito, isso não é ao acaso. Isso é uma escolha. E nós finalizamos as reflexões trazendo para nós e dizendo que Jesus nos convida então a 3 movimentos interiores. O primeiro é o olhar. Olhar para dentro de nós com verdade, mas com carinho, não para nos culparmos, não para nos condenarmos, mas com verdade para reconhecermos as nossas fragilidades e os nossos avanços também. E perguntar: eu tenho apenas existido ou eu tenho vivido? A minha vida tem propósito, Rodrigo, ou eu apenas vivo em rotinas? Eu tenho deixado rastros de sombra ou marcas de luz? E depois desse primeiro movimento interior, que é o olhar, nós possamos ir para o segundo, que é o escolher. O escolher, a partir do que nós entendermos desse primeiro olhar reflexivo, escolher mudar. Não amanhã, não na próxima existência, agora. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância agora. Mas isso decorre de uma escolha, porque eu também posso escolher permanecer como eu estou. Então, que nós possamos escolher mudar agora. E a partir disso, o terceiro movimento íntimo, que é o recomeço. O recomeço não significa que nós vamos apagar o que somos, o que fomos, construir uma vida diferente de hoje para amanhã. Não é isso. É continuarmos na mesma trajetória, na mesma estrada, mas prestando mais atenção àquilo que fazemos. Se eu estou aqui agora, que eu possa dar o meu melhor agora, que eu possa servir com amor e com carinho aonde eu estiver sendo chamada.
Às vezes nós estamos com os nossos pais, mas estamos no celular, estamos pensando nos nossos problemas, nos nossos desafios. Enquanto eu podia estar ali, vivendo aquele momento ao lado dos nossos pais, dos meus pais. Às vezes nós estamos ouvindo alguém que não está muito bem. Se, puxa, não estou muito bem, e nós nos colocamos para ajudar, mas às vezes ficamos impacientes, queremos que a pessoa termine logo, ou então já queremos dar uma resposta, olha, uma solução, sem que verdadeiramente nós estejamos ali procurando sentir a empatia, nos colocando no lugar do outro, ou seja, vivendo aquele momento onde nós estamos sendo chamados a fazer a caridade no simples. Jesus não nos chama para as grandes ações, mas para as pequenas. Então, naquele momento que nós estamos ali a ouvir, eu posso ouvir com verdade. É isso. Recomeçar não é fazer grandes mudanças. São pequenas, mas mais sinceras, constantes e verdadeiras. Era isso que Tabita fazia. Não fazia grandes coisas, mas o que ela fazia era com amor e verdade. Isso é o recomeçar. E quando nós nos dermos conta, já tivemos a oportunidade de transformar o nosso coração e, sem perceber, transformamos positivamente a vida de quem convive conosco também. Isso é vida em abundância. Aproveitando o gancho que você deixou aí, você até falou a respeito do filme O Pior Vizinho do Mundo, né? E nele existem alguns exemplos do cotidiano. Eu queria que você me falasse assim, que a gente pode experimentar no nosso cotidiano mesmo, que nem você disse, nas atitudes simples para conseguir essa mudança. Acredito que é prestando um pouco mais de atenção. Nós vivemos, tu sabes, Rodrigo, quando eu estava também, alguns dias antes de vir para cá, que eu peço nas minhas orações que Jesus possa nos inspirar para aquilo que possa contribuir de alguma forma. Eu pedi, Senhor, se alguma coisa além daquilo que eu me preparei, que eu estudei, alguma coisa além que tu quiseres que eu diga, me inspire nesses dias. E o que me veio foi pressa. As pessoas vivem apressadas. As pessoas gastam as horas, elas não investem as horas. Se eu vivo o tempo todo apressada, parece que nós estamos o tempo todo atrasados para tudo. Como é que eu posso ser útil se eu não paro, Rodrigo, para olhar você? Se eu não paro para ver, hoje o Rodrigo não está com um olhar tão alegre como ele normalmente está. Rodrigo, está tudo bem com você? Você precisa de alguma coisa? Nós precisamos estar atentos. Só que nós andamos tão apressados, tão num ritmo tão enlouquecido, que nós não prestamos atenção no mundo. Isso ainda é fruto do egoísmo, porque estamos absorvidos no nosso eu, no nosso personalismo. E aí, por isso diz o Evangelho e diz a doutrina que o egoísmo ainda é o grande obstáculo da caridade, porque para eu fazer a caridade no dia a dia, no mínimo, até no bom dia que nós damos quando nós chegamos no ambiente de trabalho. Normalmente todos nós falamos bom dia, mas é um bom dia maquinal. Não é um bom dia. Bom dia, tudo bem com você? Que bom lhe ver. Nós fazemos e vivemos assim o dia todo. Chegamos, bom dia, bom dia, bom dia. Isso é um mínimo. É um mínimo. Mas eu posso dar um bom dia, dar um sorriso. Rafael falou sobre isso ontem. Todos nós temos talentos. Todos nós podemos sorrir. Um sorriso é tão pouco, se nós formos pensar, mas tem um impacto, porque o sorriso, ele reflete o que nós temos na alma. Quando nós falamos, quando eu dou um sorriso, quando eu dou um abraço, quando eu dou um aperto de mão, nós estamos transmitindo energia. Não é um ato maquinal qualquer, pode se tornar, se não vier do coração. Mas quando nós fazemos as coisas mais singelas do coração,
elas têm um impacto transformador. Eu lembrei agora, não sei se tem tempo, eu lembrei da minha avó. Ela já é falecida, uma das pessoas do meu círculo familiar que eu conheci era a pessoa mais evoluída. E é nela que eu sempre me inspirei. E ela, Rodrigo, ela não vivia na igreja. Ela não precisava disso, porque ela vivia o evangelho em cada gesto, em cada palavra. E quando nós chegávamos, às vezes, entristecidos, e não apenas nós, mas quem chegasse na casa dela, e não estivesse muito bem, ela dizia assim: meu filho, sente aqui, eu vou lhe fazer um suquinho de maracujá. E nós sentávamos, ela fazia aquele suquinho, deixava para nós e sentava ali para nos ouvir. Ela não falava nada, mas ela ouvia pelo tempo que nós precisássemos. E no fim ela dizia: minha filha, vai ficar tudo bem. Isso é fazer o amor, é viver o amor nas ações pequenas. Quando passava na rua, porque nós morávamos, ela morava em conjunto, em rua de conjunto, e que passava na frente da casa alguém vendendo. Hoje em dia a gente nem vê quase isso, mas naquela época tinha. E aí eles passavam vendendo e ela sempre comprava. E a minha tia dizia: mas mãe, a senhora não precisa disso. Para que a senhora comprou? Ah, minha filha, para ajudar. Eu estava ajudando. Em algum momento isso pode ser útil, mas eu ajudei a quem precisou. E aí eu penso, ela não precisava estar na igreja ou no centro espírita, porque o amor está no coração. Jesus não tinha religião, porque a religião dele era o amor. E quando nós vivemos o amor, nós não precisamos de rótulos. Eu não preciso ser espírita, eu não preciso ser católica, eu preciso apenas amar. Então, se nós estivermos atentos, com olhos despertos e coração pronto para amar, qualquer momento é sempre oportunidade de servir. Caso contrário, as oportunidades passam e nós também, porque não deixamos nada para ninguém. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo pelo depoimento e pela entrevista, muito emocionante. Obrigado, viu? Muito obrigada também, Rodrigo. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal.